Olá, eu sou a Júlia, sou fisioterapeuta cardiorrespiratória pediátrica aqui do Instituto Moody e hoje a gente vai dar início ao nosso segundo podcast. Eu tô aqui com a Carla, que trabalha aqui com a gente também no Instituto, e o tema de hoje vão ser as indicações do nosso atendimento para as crianças. Então, por que a fisioterapia é indicada? Quando que os pais devem dar início, a essa procura pela gente? Quantas sessões? A gente vai bater um papo sobre isso. Então, eu vou pedir primeiro para a Carla se apresentar e também queria agradecer a parceria nesse podcast. Olá pessoal, meu nome é Carla Gomes, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na pediatria desde 2008, tenho especialização na área, e um dos temas de hoje abordado é sobre a indicação da fisioterapia respiratória na pediatria. Então nós temos duas situações, Júlia? Dois cenários, o paciente agudo e o paciente crônico, tá? E as indicações, elas vêm de várias formas. Pode ser para uma indicação médica, às vezes um amigo que indicou porque foi bom para o filho dele, do próprio conhecimento do pai que foi atrás, pesquisou e viu os benefícios da fisioterapia. Então nós temos vários cenários que chegam aqui para nós, Júlia? Isso. Dentro desse cenário, Carla, quais são as maiores situações assim que os pais te procuram, Então a gente sabe que a bronquiolite é uma delas, mas tem várias outras. Sim, a bronquiolite ela é bem falada, porque nós temos uma demanda maior, principalmente agora nessa época de sazonalidade, tá? A bronquiolite é uma situação de um quadro agudo, um quadro agudizado. Então, o que seria um quadro agudo, Júlia? É um quadro de curto prazo. É um paciente que vai precisar do nosso trabalho, talvez uma sessão a gente já resolve, 2, 3, não passa muito de 10 sessões, E temos outras situações que daí entram nos quadros crônicos, que são numerosas patologias na pediatria, como fibrose cística, asma, síndrome de Down, que tem muitas comorbidades respiratórias, doenças intersticiais, como discinesia ciliar, são numerosas patologias crônicas. E os pacientes, o que seria uma patologia crônica? É uma doença de base. Ele já nasceu ou ele adquiriu uma patologia de base, uma doença de base. E uma gripe para ele é diferente de uma gripe para uma criança que não tem uma doença pulmonar já bem estabelecida, E o legal desses casos, Carla, é porque geralmente assim, os pais eles procuram a gente por alguma indicação no primeiro atendimento. E quando o filho já começa com algum sinal ali de algum desconforto respiratório, uma tosse que já tá meio estranha, eles já acionam a gente, que é o tempo correto, Sim, porque a fisioterapia, em situações principalmente agudizadas, que a Júlia falou, ela vai ajudar a intervir numa situação que poderia progredir para piora, Então, os efeitos deletérios de uma bronquiolite, o que seria, Júlia? Uma telectasia, uma pneumonia, Então a fisioterapia consegue prevenir esses efeitos deletérios da própria doença, tá? Não quer dizer que a criança vai evoluir, É muito, muito difícil. Tem várias questões que interfere que o paciente evolua para uma internação, que precisa de um suporte ventilatório, Então, e quais características, Júlia, que o pai procura, assim, em situações? Então, a gente fala que para os pais, que aquela criança ofegante, eu costumo falar assim para os pais, assim, meus pacientes, aquela criança que parece correr uma maratona, mas ela não fez nada. Então, já tá estranha, uma respiração muito rápida. Então, os sinais de desconforto, o narizinho batendo, a retração de fúrcula, as costelinhas aparecendo, aquela criança que brinca, faz tudo, corre, mas tá mais prostradinha, tá com uma tosse estranha. Então, assim, a gente teve, semana passada, um pai que mandou uma mensagem pra gente falando, eu queria um atendimento de fisioterapia, mas eu vou esperar meu filho terminar o antibiótico e depois eu vou procurar vocês. E a gente mandou, vem agora, E ele veio e assim, foi muito bom a evolução, foi muito boa a evolução do quadro dele, que a gente fez 3 sessões e depois ele já estava 100% bem. E também eu falo para os pais, tem muitos pais que têm um oxímetro em casa, Sim. Principalmente depois da Covid. Sim.
E aí fica naquela valor naquela neura. Aí, às vezes uma mão dá um valor, a outra mão dá outro valor, e eles não sabem qual valor acreditar, né? Eu falo, você não vai precisar de um oxímetro pra saber que seu filho... Você vai saber. Vai saber, né? Porque ele não vai conseguir comer direito. Se mama, não vai conseguir mamar direito, né? Sim. Então você não precisa nem do oxímetro em casa, porque você já vai perceber que a sua criança não tá legal. Tá. Dentro desse quadro, né, Carla, que você mencionou que o tratamento, é claro, ele não vai depender só da gente, né? E isso a gente pode incluir a relação que hoje em dia a gente tem com os pediatras, né? Com os pneumos pediatras. Sim, o feedback, né? O feedback, a indicação deles. Então, aqui na clínica a gente tem, né, o costume de dar um retorno, fazer relatório, ter um contato direto com esses pediatras pra gente conduzir o caso da melhor forma, sim, né? Porque quando se trata de um quadro viral, às vezes os pais vêm na expectativa de que fez a fisioterapia, ele vai sarar no outro dia, mas não é bem assim. Sim. Tem vírus que a tosse vai durar 20 dias. Exatamente. Né? Então, a fisioterapia vai agir naquele momento, vai trazer o alívio naquele momento no quadro agudo, tá? Então, nós temos a função na bronquiolite, é um quadro de obstrução, né, de remover essa secreção e melhorar a expansão, melhorar a ventilação, melhorar a perfusão de oxigênio. Mas naquele momento, à noite, pode ser que a criança volte tudo que ela tava. Porque é um quadro viral, o vírus tá ali agindo, né? E à noite é o pior momento, porque à noite nós temos a queda de um hormônio que a gente produz, que é o cortisol. Ele é um anti-inflamatório que reduz as células inflamatórias que circulam no nosso corpo, né? No sangue, quando chega no pulmão, infiltra, inflama, por isso que vem a tosse seca. Tosse mais à noite, né? A obstrução nasal aumenta, o edema nariz aumenta. Por quê? Porque as células inflamatórias estão livres. O corticoide produzido naturalmente foi diminuído, né? No período da noite. Então, à tarde veio na fisioterapia, a gente vai remover aquela secreção naquele momento, trazer aquele alívio, aquele conforto, mas à noite pode ser que produza tudo de novo e ele vai precisar de uma sequência de fisioterapia. Por que a fisioterapia, Júlia, melhora? Porque a gente retira esses mediadores inflamatórios. Sim, a gente ajuda na remoção de secreção, na expansão pulmonar, né? A gente vai aliviar todo esse quadro. Então, a criança, a gente tirando a secreção, numa teletasia, a gente voltando, né, retornando ao volume ideal que a criança teria, a gente vai melhorar esse quadro. E aqui na clínica, né, Carla, a gente tem vários equipamentos para isso, né? Sim. É lógico que as nossas mãos são, né, nosso principal instrumento, mas a gente tem vários outros. Vários recursos, né, dispositivos para expansão, para remoção de secreção. A gente tem a ventilação não invasiva aqui, que a gente usa muito com os pacientes. Sim, pressão positiva. Pressão positiva. E a relação que a gente tem, né, a gente sempre pede quem é o médico, qual é o telefone, a gente vai entrar em contato, né, para dar esse feedback, né, a gente, para falar a quantidade de secreção que saiu, a coloração, tudo isso interfere, né, uma coloração às vezes de uma secreção mais purulenta, com uma cor amarelada, esverdeada, vai nos dizer que já tem um quadro aí provavelmente bacteriano, né, e aí a gente dando esse retorno pro médico, eu acho que é muito válido, eles sempre agradecem a gente, né? E como que o paciente ficou também, sim, né? E as orientações, né, que a gente dá pra eles manterem em casa, né? Então, a higiene nasal, a gente explica a forma correta de fazer, dormir às vezes com um decúbito um pouquinho mais elevado e o principal, né, ficar atento aos sinais de desconforto. Então, reconhecer. Lógico, a físio vai ajudar muito, porém, a gente acaba que a gente tem uma porcentagem de crianças que acabam internando, né, Carla, que não... Eles fogem, né, ali, são a exceção mais interna. Então, os pais têm que estar de olho naquela criança, né? Ter esse olhar crítico, né, para poder saber qual momento também correr a criança para um hospital. E temos aquele outro cenário que são os pacientes crônicos, né? Os crônicos, eles muitas vezes vão precisar de fisioterapia assim a longo prazo, né? Por muito tempo. E aí nós conseguimos controlar essas exacerbações pulmonares, né, diminuir os riscos de internação, né, diminuir as infecções respiratórias. Como que a gente faz isso? O pulmão ele não trabalha sozinho, né, Júlia? A gente precisa de trabalhar o cardio, trabalhar a parte muscular. Então, ter um condicionamento físico global para esse paciente manter-se saudável, né, sem exacerbações pulmonares por muito tempo. Né? Uma criança que faz 5 pneumonias no ano, tem criança que já chegou com 7, né, pneumonias no ano, isso não é legal. E a fisioterapia tem esse papel na parte dos pacientes crônicos de manter ele estável, né, estabilizado. E aqui no Instituto é legal, né, Carla, também porque
a gente tem feito muitos circuitos, né, funcionais com esses pacientes, e aqui a gente também tem academia. Trabalho então, resistido. A gente consegue, né, trabalhar dessa forma para que eles, né, se mantenham saudáveis, e a gente tá tendo muito resultado, assim, as nossas crianças estão com nossa taxa de internação, né, dos pacientes crônicos está muito baixa. Isso é um índice de sucesso nosso, né? Sim. Em relação às sessões, né? Às vezes ligam aqui pra gente, às vezes vem com uma indicação, né, de tantas sessões. Nós trabalhamos com avaliação, né? Então, é necessário avaliar o paciente primeiro para a gente poder predizer, né, a quantidade de sessões. Então, não dá pra gente falar de cara, precisamos conhecer o paciente. Às vezes ele vem com uma indicação de 3, 5 sessões, mas a gente viu que não precisa. Às vezes 1 ou 2 já foi legal. Às vezes vem com uma indicação de 3, mas não, a gente dá o retorno pro responsável, né, médico e clínico, da necessidade da gente continuar esse acompanhamento. Então, as sessões, tudo vai depender de uma avaliação, né? Uma avaliação precisa, com um acompanhamento aí quantitativo, com valores numéricos, né? A gente tem os equipamentos de avaliação aqui também. E também, né, Carla, que a clínica ela fica aberta de manhã até a noite. Então, tem paciente nosso que a gente atende mais de uma vez por dia. Então, o paciente, nós somos em 4, né, na nossa equipe. A Isa e o Fábio não estão aqui, mas eles também fazem parte da nossa equipe. Então, tem gente aqui de manhã, à tarde e à noite. Então, às vezes, esses quadros mais agudos, uma bronquiolite que tá ali naqueles dias, né, que terceiro, quinto dia, que são os piorzinhos, a criança vem de manhã, a gente atende de manhã e ela volta à noite e também atende da noite. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse intensivão, né, ali no primeiro, segundo dia, que os pais procuram a gente, pra gente também ter um resultado melhor, né? E também aos sábados, né? Das 7 a 1 da tarde. E o agendamento aqui é feito por meio da recepção. Isso. Né? É só entrar em contato aqui no Instituto Mood e agendar uma avaliação com a gente. E se vocês tiverem algumas dúvidas, é só entrar no Instagram e mandar pra gente, tá bom? Isso, um beijo, obrigada.